restaurante Sabores da Vida sempre foram um dos pontos mais acolhedores da Vila Harmonia. Entre os móveis de madeira rústica e o aroma irresistível de pão fresco saindo do forno, Camila mantinha viva a tradição de sua família. Com a ajuda de Dona Helena, sua mãe e guardiã das receitas, ela administrava o lugar com dedicação. Porém, nos últimos meses, o movimento começou a cair. Apesar dos elogios constantes à comida, Camila sabia que precisava de algo novo para atrair mais clientes. Diego, um jornalista freelancer, era um cliente regular. Ele escolheu os Sabores da Vida como seu escritório improvisado. Sentava sempre na mesma mesa, perto da janela, com um caderno e um laptop, alternando entre escrever e saborear os pratos do cardápio. Ele apreciava a simplicidade do restaurante e a sensação de que cada prato parecia contar uma história. Um dia, enquanto Diego degustava um café e observava os clientes, uma ideia surgiu. Ele notou Clara e Augusto, um casal idoso que frequentava o restaurante desde os primeiros dias. Os dois sempre pedem o mesmo prato, ensopado da saudade. Curioso, Diego perguntou a Camila sobre o nome do prato. Minha mãe diz que esse ensopado era o favorito do meu pai quando eles começaram a namorar. Ele dizia que o sabor trazia as melhores memórias de sua infância. É por isso que o chamamos assim. Você já pensou em incluir essas histórias no cardápio? Perguntou Diego, com os olhos brilhando de empolgação. Camila arqueou as sobrancelhas. Histórias? Como assim? Cada prato do seu cardápio parece ter uma memória, uma emoção. Se você compartilhar isso com seus clientes, vai oferecer mais do que comida. Vai oferecer uma experiência. Intrigada pela ideia, Camila experimentou em experiência. Diego se ofereceu para entrevistar alguns clientes regulares e ajudá-lo a escrever as histórias. Clara e Augusto foram os primeiros. Durante uma conversa, eles compartilharam como o ensopado da saudade os fizeram lembrar de seus próprios encontros em uma antiga praça da cidade, onde compartilharam refeições simples nos primeiros anos de casamento. A história foi incluída no cardápio, ao lado do nome do prato. Quando o casal viu o texto pela primeira vez, ficaram emocionados. Isso faz com que a comida tenha ainda mais significado, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Logo, outros clientes começaram a se interessar em compartilhar suas próprias histórias. Um adolescente falou sobre como o bolo do abraço era o que sua avó fazia toda vez que ele visitava. Uma professora aposentada contou que o caldo da esperança era o que a sustentava durante longas noites de estudo. O restaurante começou a atrair atenção. As pessoas não iam aos Sabores da Vida apenas pela comida, mas pelas histórias que os conectavam a algo maior. No entanto, enquanto Diego trabalhava no texto para o prato mais famoso, O Sabor da Esperança, ele se deparou com algo inesperado. Dona Helena conta que o prato foi criado por sua mãe durante um período difícil, quando a família enfrentava problemas financeiros. Era um prato simples, feito com poucos ingredientes, mas sempre trazia conforto. Diego, enquanto escrevia a história, sentiu um estranho déjà vu. Ele chamou sua mãe para confirmar suas suspeitas e descobriu que o prato também fazia parte da história de sua própria família. Sua avó costumava preparar a mesma receita em tempos de dificuldade. Diego ficou abalado. Ele não apenas trabalhou no restaurante, ele agora faz parte de sua narrativa. Quando Diego contou a Camila sobre a descoberta, ela ficou surpresa, mas também emocionada. Eles incluíram essa conexão no cardápio, explicando como o prato uniu famílias e superava gerações. A história do Sabor da Esperança se tornou mais popular, e muitos clientes passaram a compartilhar como o prato os faziam lembrar de suas próprias vivências. A popularidade do restaurante disparou. Camila e Diego foram convidados para programas de rádio e feiras gastronômicas, onde compartilharam como a combinação de comida e palavras podiam transformar um negócio. No fim, os Sabores da Vida se tornou mais do que um restaurante. Era um lugar onde as histórias eram contadas, as memórias eram revividas e as conexões humanas eram fortalecidas. Camila e Diego aprenderam que a comida não era apenas uma necessidade, mas uma ponte para as emoções mais profundas. Na última página do cardápio, eles colocaram uma frase que se tornou o lema do restaurante.
A comida nos alimenta, mas são as histórias que nos mantêm vivos.